Então, queridos, nós vamos fazer uma oração agora, vamos iniciar o nosso estudo, e hoje é um estudo muito especial. E vamos pedir o Espírito Santo para que a gente possa realmente compreender o que nós vamos ler. Nós somos leitores, somos estudiosos. Nós não podemos negligenciar a vida, e a vida é a palavra de Deus. Então vamos orar? Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso bom Salvador, a Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. Somos imerecedores de qualquer coisa, Pai, que venha do céu, que venha do alto. Por favor, Senhor Jesus, por favor, eu peço humildemente, abençoe-nos neste estudo desta tarde. Precisamos, Senhor, da Tua graça. Precisamos do Espírito Santo derramado sobre nós. Obrigada por nos ouvir e por estar aqui conosco, neste estudo tão especial, em nome de Jesus. Amém. Só um momentinho, irmãos. Pronto. Então, meus irmãos, nós, ao fazermos este estudo bíblico, quando eu fui escrever, quando eu comecei a escrever este estudo bíblico, eu não tinha contato nenhum com esse tema da justiça pela fé. Nenhum, meus irmãos, nenhum. Já tinham vários tópicos que estavam prontos. Mas quando, em 2023, eu comecei, o Senhor Deus mandou uma mensagem muito preciosa num congresso lá em Caruaru, que eu fui traduzir o irmão Cameron Scofield. Foi ali que o Senhor Deus começou a trabalhar na minha mente. E o estudo bíblico, eu comecei a ver que o estudo bíblico que eu vinha construindo, que não é este aqui, ele não tinha mais, ele tinha perdido o seu propósito. Por quê? Porque Cristo não estava no centro dele. E a partir do momento em que eu tive contato com a mensagem que nós vamos começar a estudar hoje, que todo estudante de Bíblia, em preparação para render a sua vida a Jesus, ao Salvador, todo candidato ao batismo precisa fazer este estudo, para que ele entenda como combater o bom combate da fé com as armas celestiais. Então, quando eu comecei a estudar a justiça de Cristo pela fé, eu precisei reformular todo o meu estudo anterior e acrescentar outros temas. Eu tinha, em média, uns 22, 25 temas. Hoje, aqui tem 38. Entende a revolução que Jesus Cristo fez? Então, meus amados, o tema de hoje, ele é tão importante para mim e para a sua salvação, que ele não pode ser feito com pressa. Nós precisamos degustar cada versículo, cada texto que nós vamos ler. E para isso, como nós temos aqui na sala diferentes níveis espirituais, nós não podemos fazer nada rápido para atropelar a linha de raciocínio individual de cada pessoa que está aqui. Eu peço a gentileza de você anotar a sua dúvida, porque o microfone de vocês vai ficar fechado. Para nós não perdermos tempo, nós vamos... eu vou manter assim, mas no final eu vou abrir e a gente vai conversar. Tá bom? Aqueles que desejarem. Se não, a gente se despede. Mas o estudo de hoje vai ser dividido em duas partes. Hoje, nós vamos estudar desde a introdução até a pergunta 6.
E no sábado seguinte, nós vamos pegar da pergunta 7 até a pergunta 12. Tudo bem? Então, é o mesmo tema hoje, parte 1, e sábado que vem, parte 2. Então, vamos já nos preparar. Peguem, por gentileza, o seu Guia de Estudos Bíblicos, Fundamentos da Fé, na página 49, que é o tema 7. Página 49, tema 7. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar juntos, acompanhe a leitura aí no seu guia. Por isso que eu disse, esta é uma classe bíblica, aqui você precisa solicitar o seu. Se você ainda não tem, solicite. Então, acompanhe aí no seu guia. O tema 7, a justificação pela fé. Então, acompanhe. A justificação pela fé é um dos pilares fundamentais do Evangelho. A Bíblia declara o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E eu vou dar uma pausa bem aqui. Queridos, o livro de Romanos é o tratado da justificação pela fé na Bíblia. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 12 ou 13, principalmente ao 12, do 1 ao 12, principalmente, é o tratado de justificação pela fé na Bíblia. E lá no meu canal já tem um estudo, uma playlist que está escrito lá, Romanos pela fé. Se você quer se aprofundar nesta temática aqui, estude lá, Romanos pela fé. Eu não sei se o Lucas consegue colocar o link aí no chat para você ter acesso, tá bom? Então, olha só. O verso aqui de Romanos está nos dizendo aqui que nós somos justificados. O que é isso? Ser justificado é ser declarado por Deus que nós somos justos igualzinho a Cristo. É isso que é ser justificado pela fé. E quando Deus faz isso, ele nos declara justos. Olha o que o verso diz. Nós então temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque, queridos, lembram lá do Éden? Lá no Éden, nós nos tornamos inimigos de Deus. Foi isso que aconteceu. Um inimigo, ele tem paz com o outro, com o seu adversário? Não. Então, desde o Éden, nós não temos paz com Deus. Mas, em tempos eternos, imemoriais, foi feito um pacto entre Cristo e o Senhor Deus. Os dois concordaram de que Cristo viria aqui à Terra, em tempos eternos. Ele viria e ele morreria no lugar do pecador, no meu e no seu lugar, para nos dar a esperança de salvação. Então, quando Jesus Cristo fez isso ali na cruz, ele quebrou ali o domínio supremo de Satanás sobre a nossa vida, porque ali, quando ele pisa na cabeça da serpente, morrendo ali na cruz, o que é que ele diz? Agora, Cleuma, você tem uma escolha, você tem outra opção. Você não tem mais só o diabo como seu senhor, porque antes de Cristo eu só tinha essa opção. Então, o Senhor Jesus Cristo disse, agora, eu sou a tua outra opção. Você tem liberdade, Cleuma, para escolher o teu Senhor, eu ou o diabo. Foi isso que aconteceu ali na cruz. Cristo nos proveu um livramento, um escape, entende? Aí eu já sugiro uma outra playlist de estudos que eu fiz, que tem lá no meu canal, que chama O Direito de Crer. O primeiro estudo esclarece isso, o primeiro e o segundo estudos esclarecem isso com perfeição. Então, meus queridos, voltemos aqui, acompanhe aí no seu guia de estudos, você está com ele aberto aí na página 49? Então, aqui em Romanos 5, verso 1, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora sim, não é? Por nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por mim e por você. E o texto aqui de introdução continua, acompanhe aí.
Isso significa que somos aceitos por Deus, não por nossas obras ou méritos, mas por confiar plenamente na justiça e no sacrifício de Cristo. Queridos, nós vamos entender mais para adiante, nos versos bíblicos, que as nossas obras, elas não têm mérito algum diante de Deus. Vamos continuar. A justificação pela fé é um presente imerecido. É algo que nós não merecemos receber de Deus, onde Deus vê o crente por meio da justiça do seu Filho. Você já imaginou o que é isso? Aqui a gente só está numa introdução, mas o que essa introdução está nos dizendo? Essa introdução, aqui esse texto está nos dizendo o seguinte, que o Senhor Deus, quando nos declara justos, ele olha lá de cima para a Cleuma, que foi justificada por ele, não é pelos homens, não, e nem pela própria Cleuma, porque a Cleuma, ela crê pela fé que isso é possível. Mas é o Senhor Deus, do alto do céu, ele olha para a Cleuma, coloque o seu nome, porque é para você também. Ele olha para a Cleuma e ele diz assim, eu não enxergo a Cleuma, eu só enxergo Cristo. Você entende a grandiosidade disso? É grandioso demais. O texto continua, essa justificação não é apenas uma mudança de estado, saiu de um jeito e muda para outro. Mas é uma obra completa de Deus que nos cobre com a justiça de Cristo e transforma a nossa vida. Olha só, não apenas nos cobre. Qual é a evidência prática de que Cristo nos cobriu com a sua justiça? Uma vida transformada, a nossa vida transformada, concedendo-nos, e como é que isso acontece? Concedendo-nos poder para viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus. Consegue perceber que não é nada de nós? É tudo dele? Mas não é quase nada de nós, porque a nossa parte é o quê? Decidir, render, sufocar, assassinar o eu, matar o eu. Essa é a nossa parte. Entende? Então é isso que o Senhor Deus está nos explicando aqui. Neste estudo, veremos que confiar em Cristo para a nossa justificação é o caminho para a paz. É o caminho para a libertação do pecado e é o caminho para a transformação do coração. Coração é mente. Então, queridos, nós estamos estudando hoje o tema mais importante da nossa existência. Não há outro mais importante do que este que vamos estudar hoje e continuar na semana que vem. Portanto, faça planos. Depois, eu vou dar algumas outras orientações extras. Quando este vídeo for para o canal do YouTube, anote, pause, faça anotações aqui mesmo, nas páginas do seu estudo. Olha aqui. Tem espaço aqui nas laterais. Faça as suas. Olha, aqui são as minhas anotações. Faça as suas anotações. Isso é estudar. Isso ajuda o nosso cérebro a fixar aquilo que nós estamos lendo. Tudo bem? E ouvindo também. Fixa muito mais. Então, vamos lá. Pegue a sua Bíblia, eu vou ler na versão King James, ok? A minha versão. Mas eu já vou deixar aqui de sugestão também esta Bíblia bem aqui, ó. Bíblia Contexto. A Bíblia Contexto, ela é baseada, esta aqui é Cartas e Apocalipse. Então, o estudo Romanos pela Fé, que eu fiz no meu canal, eu baseei ele praticamente todo aqui, tá bom? Por que eu gosto, vou falar, se você não me acompanhou lá no estudo, por que eu gosto da Bíblia Contexto? Deixa eu mostrar aqui. Essa é a minha Bíblia Contexto. Então, olha só, ela tem espaços na lateral para anotação, tá bom? Deixa eu tirar aqui. E ela tem aqui, ó, o versículo, tá vendo aqui que está em vermelho? Isso se chama referência cruzada. Então, no mesmo verso, na mesma temática deste verso aqui,
Tem outros versos em outros lugares da Bíblia, outros livros da Bíblia, que são relacionados a este verso. E eles estão em vermelho para a gente aprofundar lá direto o nosso estudo. Então, e além disso, ela é a linguagem dela é a nova versão transformadora. Muitas pessoas do nosso meio, né, cristão, não gostam da nova versão transformadora. Eu vou dizer por que eu gosto. Ela funciona para mim como se fosse um dicionário. Quando eu não entendo alguma coisa, está difícil de eu entender aqui na minha versão King James, então aí eu vou para a Bíblia Contexto e eu junto as duas e comparo e digo, agora eu entendi. Entendeu? Então, fico aqui de sugestão. Nós vamos desvendar um verso talvez difícil de entender com a ajuda da Bíblia Contexto daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, acompanhe aí no seu estudo. O que significa ser justificado pela fé? Vamos primeiro para a Bíblia. No final, a gente vem aqui para a leitura da resposta comentada, ok? Então, vamos primeiro, aqui no Novo Testamento, livro de Romanos. Abra bem rapidinho, queridos, nós precisamos de agilidade bíblica, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 1. A pergunta é, o que significa ser justificado pela fé? Vamos ler vários versos agora para responder isso daqui, tá bom? O que significa ser justificado pela fé? Romanos 5:1 diz o seguinte, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente o primeiro verso que nós lemos aqui na introdução. Nós temos paz com Cristo, a nossa paz, a nossa harmonia com Deus, ela é restaurada por meio da fé em Cristo Jesus e pelo que Ele faz por nós e em nós. Deixamos o status de inimigos de Deus, que fomos, infelizmente, que esse status nos foi imputado lá no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. Mas pela justiça de Cristo, pela fé, nós voltamos a ter paz com Deus. Então, nós somos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso que significa ser justificados pela fé. Vamos agora, mais para diante, 3 livrinhos para diante, Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Vamos para Gálatas, capítulo 2. Vamos para o verso 16. Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte. Acompanhe aí, na sua Bíblia. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei. Olha. Mas pela fé de Jesus Cristo. Vamos pausar bem aqui. Aqui fala a fé, não é a fé em Jesus Cristo. É a fé de Jesus Cristo. Por que o homem é justificado pela fé de Jesus? Porque foi a fé de Jesus que venceu o pecado. Foi a fé de Jesus que venceu a morte. Foi a fé de Jesus que venceu o inimigo. Entende? É essa fé de Jesus, esse caminho que eu e você trilhamos dessa mesma fé de Jesus, que nos dará também a mesma vitória. Entende? Continue aí o texto. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Obras não salvam ninguém. Obras, boas obras, elas são consequência natural de uma vida que foi salva. Entende? Vamos continuar lá. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, atenção agora, nenhuma carne será justificada. Queridos, não adianta nós chegarmos e dizermos assim, eu obedeço os 10, eu vou fazer de tudo para obedecer os 10 mandamentos. Queridos, isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque é impossível. Eu e você não conseguimos, por nossas próprias forças, guardar um traço que seja da lei de Deus. Não conseguimos. O que nós conseguimos é nos render. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no estudo de Romanos pela fé.
Se você for fazer, você vai ouvir eu falando isso lá. Vocês lembram que os israelitas estavam, quando eles estavam viajando no deserto, eles pararam ali, antes dos 10 mandamentos, e eles pararam ali no pé do Monte Sinai, né? E Moisés subiu, ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, seu rosto iluminado, ele estava carregando as 2 tábuas de pedra, lembram disso? Quando ele viu que todo o arraial já havia se corrompido. Pouquíssimas pessoas permaneceram fiéis, mas a maioria, aliás, uma boa parte, estava ali adorando um bezerro de ouro, ainda vivendo a herança do Egito, dos péssimos hábitos idolátricos do Egito. Lembram disso? Pois bem, quando Moisés vê isso, ele quebra ali as tábuas da lei, no sinal de consternação, de que o pacto entre Deus e os homens haviam quebrado o pacto de fidelidade com Deus, o seu libertador. Então, o Senhor Deus chama Moisés de volta para o alto do Monte Sinai, dá outras tábuas para ele. Quando Moisés desce, aí todos aqueles rebeldes tiveram seu fim, mas o povo disse assim, quando Moisés começa a ler todos os 10 mandamentos, o povo, na melhor das intenções, e queridos, boas intenções não salvam ninguém, mas o povo, tentando remediar o passado que eles tinham, do que tinha acontecido, eles disseram assim, tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos. Entende? Tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos. Queridos, não poderia haver uma resposta mais errada, totalmente errada. Sabe por quê? É exatamente isso que nós estamos estudando. Porque não vem de nós. A obediência à lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, só um foi capaz de guardar com perfeição. Cristo Jesus, homem, aqui nesta terra. Então, a obediência que a lei requer é a mesma obediência de Jesus. Agora eu pergunto a você, a Cleuma, coloque aí o seu nome. A Cleuma, por suas próprias forças, ela consegue dar, para a lei dos 10 mandamentos, ela consegue dar a mesma obediência que Cristo deu, perfeita, obediência perfeita, sim ou não? Exato, não consegue. E nem você que está aí acompanhando o estudo comigo, e nem aqueles israelitas que bem intencionadamente disseram naquele momento, tudo que o Senhor disser nós obedeceremos. A história posterior a esse fato, a este relato, nos confirma que deu tudo errado. Vocês viram que foi assim, uma sequência de desastres espirituais, de rebeldia e tudo mais. Então, meus queridos, o que o Senhor está nos dizendo aqui, olha aqui na última parte, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nem eu e nem você, por obras da lei. Vamos continuar que nós vamos ampliando isso, tá bom? Vamos agora vamos avançar. Filipenses, mais 2 livrinhos para frente. Abrem Filipenses capítulo, aqui está dizendo 3:9, mas nós vamos ler do verso 7 ao verso 9. Então, Filipenses, capítulo 3, abra no verso 7. Por favor, verso 7, tá? Mais uma vez, eu estou vendo que tem 73 pessoas aqui na sala. Eu vou aproveitar, queridos, eu não vou projetar absolutamente nada hoje. Você precisa ter o seu guia em mãos. Nós estamos disponibilizando gratuitamente o guia. Excelente qualidade, capa dura, papel pólen, tá bom? Então, você pode pedir o seu, entre em contato com o ministério, com o meu ministério, contato, eu não sei se alguém consegue colocar aí no chat, para você adquirir o seu, você paga somente o frete, tá bom? Então, é importantíssimo que você tenha o seu guia, porque nós vamos estar lendo, nós leremos o guia e a Bíblia. Tudo bem? Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, nos diz assim:
7. Mas as coisas, é Paulo falando, escrevendo aos Filipenses. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as consideram como esterco. Olha só o que Paulo está dizendo, que ele considera tudo no mundo esterco em comparação a Cristo, na vida dele, para que possa ganhar a Cristo. E seja, agora olha o verso 9, e seja achado nele, e Paulo seja achado em Cristo, eu e você também, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. É por isso que a palavra de Deus diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, nós precisamos crer que neste... Sabe o que é fé, queridos? Lembram que Jesus Cristo disse, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei? Lembra disso? Isto é fé. Se eu creio nisso, então eu e você, nós estamos aqui com Cristo. Ele está conosco. Porque nós estamos aqui agora, nós formamos uma igreja de 74 pessoas. Você entende isso? Então, meus queridos, nós precisamos, olha, o Lucas colocou aí no WhatsApp o grupo aqui do Fundamentos da Fé, da classe bíblica Fundamentos da Fé, porque é lá que nós vamos colocar, se você é um instrutor bíblico ou quer ter o material para dar aula de Bíblia, nós vamos colocar os PowerPoints todos do estudo lá, os PDFs, outras informações para vocês, inclusive as informações extras que eu vou dar hoje, tá bom? É só lá no grupo Fundamentos da Fé, da classe bíblica. Muito bem, queridos. Então, aqui Paulo, ele está dizendo que não existe a justiça própria, mas somente a justiça de Cristo em nós, que é essa justiça que ele busca, né? Porque todo o resto ele considera como esterco. Vamos avançar. Vamos para Efésios 2, 8 e 9. Efésios, vamos voltar um livrinho, umas folhinhas. Efésios 2, versos 8 e 9. Agilidade bíblica, sejam rápidos. Então, vamos lá. Verso 8 diz assim, pois pela graça. Você tem aí um lápis ou uma caneta? Circule pela graça. Pois pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. E isso não é de vós mesmos. Não é da Cleuma, não é seu. Isso é o dom de Deus. Então, nós somos salvos como um dom, um presente que Deus nos dá, mesmo sem nós merecermos. O dom é Cristo Jesus. Verso 9, não de obras, olha lá, para que nenhum homem se glorie. Se nós fôssemos salvos, queridos, pelo que nós praticamos, como muitos espíritas e católicos pensam que por praticarem boas obras, e até mesmo alguns evangélicos ainda pensam isso, influenciados pelo catolicismo romano, penso que, porque eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu não fofoco, eu não sou maledicente, eu devolvo dízimo, eu dou oferta, eu. Muitos pensam que por praticar obras humanas, vão alcançar isso daqui. Mas sabe o que as obras humanas fazem no coração? Pensa numa pessoa boa do seu círculo, na melhor pessoa que você considera com excelente testemunho e que pensa dessa forma. Eu. Queridos, o coração humano, ele se corrompe. Ele é corruptível.
Quando eu e você, nós alimentamos a nossa mente repetidas vezes com estes mesmos argumentos, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou honesta, eu sou uma boa pessoa, eu dou esmola, eu dou isso, eu faço aquilo. Queridos, sabe o que isto vai fazer comigo e com você? E com qualquer outra pessoa? Nós vamos começar a pensar que não precisamos de um Salvador. Porque está tudo bem conosco, não é verdade? Nós estamos praticando, fazendo, obedecendo a matemática, fazendo as continhas todas certinhas. Então, para que eu preciso de Jesus? Não é verdade? Eu cumpro tudo. Entende? Então, meus queridos, esse estudo de hoje, a maior relevância dele, para mim e para você, é nos mostrar que nós somos pó e que não há nada de bom em nós. E que a única coisa boa que há em nós, se houver um pingo, um traço de bondade e de coisa boa em nós, é Cristo em nós. Não vem de nós mesmos. Entende? Vamos continuar. Vamos agora voltar mais uns 2 livros. Vamos para 2 Coríntios, rapidamente, 5:21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Já estão lá? Vamos lá. Porque aquele que não conheceu pecado, quem foi que não conheceu pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele, em Cristo. Então, por que o Senhor Deus fez com que Jesus recebesse o pecado de todos nós, ali no madeiro, ali na cruz? Para que nós, um dia, ao aceitarmos este sacrifício pela fé, nós recebêssemos Cristo em nós e ele nos desse o seu poder para vencer todo e qualquer traço de maldade, de pecaminosidade. O poder vem de Cristo. O poder para vencer só vem dele, queridos. Somente dele. Vamos avançar. Agora, nós já vimos vários versos no Novo Testamento. Vamos ver, queridos, de fundamental importância no Antigo Testamento. Isaías, primeiro dos profetas maiores. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Vamos lá, rapidinho. Capítulo 61, verso 10. É um verso fundamental para mim e para você. Tudo bem? Deixa eu só girar aqui, porque o sol já está batendo ali. Vou virar para cá só para enquanto o sol ainda está. Pronto. Melhorou. Então, vamos lá. Isaías, capítulo 61, verso 10, nos diz o seguinte. Versão King James. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus. Vestes da salvação. Olha aqui. Deus nos veste, Cristo nos veste com a sua veste de salvação, que é a sua justiça, quando nós o aceitamos pela fé. E vamos entender mais adiante como é que essa aceitação ocorre. Existe uma condição para receber o manto de justiça de Cristo? Sim, existe. Queridos, se você ainda não assistiu o estudo lá no meu canal, que tem como título Tenho as Vestes, que fala justamente sobre a justiça de Cristo pela fé. Queridos, se você ainda não assistiu, assista. Não sei se é possível colocar aí no chat. Vocês estão vendo que eu estou passando um monte de dever de casa, né? Queridos, esses deveres de casa nos aproximam do céu. Nos aproximam do céu, porque eles são todos cristocêntricos. Entende? Então, olha só. Isso que nós estamos lendo aqui, marca aí no seu... Você está com seu estudo bíblico, então no seu caderno? Coloque assim, Isaías 61, 10 e estudo Tenho as Vestes do canal Cleuma Nascimento. Anote isso. Quando você fizer aquele estudo, Tenho as Vestes, você vai entender 100% este verso aqui de Isaías 61, 10. Tudo bem?
Então, olhe só, vamos recapitular. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes da salvação. Ele tem me coberto com o manto de justiça. Como um noivo no dia do casamento, é sobre isso que é o estudo. Adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesmo com seus enfeites. Queridos, olhe só. O Senhor Deus está nos dizendo aqui que o que Cristo faz por nós é a mesma coisa que um noivo quando ele está se adornando, né? A justiça, o manto, quem oferece a roupa para o casamento é o Senhor Deus. E essa roupa, ela é gratuitamente dada para mim e para você. Nós a recebemos pela fé e a graça é quem nos dá. Entende? Que a graça é uma bênção, é uma dádiva, é um favor de Deus que ele nos dá sem nós merecermos. Então, vamos avançar. Então, aqui nós já respondemos o que significa ser justificados pela fé. Agora, pegue o seu... Vamos ler a resposta comentada. Vamos lá. Ser justificado pela fé significa ser declarado justo diante de Deus, não por obras ou méritos próprios, mas pela plena confiança na justiça de Cristo. É só isso, queridos. Confiança na justiça de Cristo. Essa justiça, ela é imputada. Pegue o seu lápis ou sua caneta, circule aí a palavra imputada, puxa uma seta para o lado e escreve assim, concedida ou dada. Escreve. É isso que quer dizer justiça imputada. Eu não gosto muito desses termos técnicos. Sabe que eu acho que eles mais atrapalham do que eles facilitam. Mas justiça imputada é a justiça que ele nos concede, a justiça concedida a nós. Então, essa justiça é imputada ou concedida ao crente no momento em que ele, pela fé, aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para pagar a penalidade do pecado e reconciliá-lo com Deus. Vamos parar bem aqui. Queridos, tudo que nós estamos lendo só é possível fazendo uma coisa. Você me responda aí. Uma pessoa que vive em pecado, ela pode ser declarada, ela pode receber a justiça de Cristo, sim ou não? Ela vive conscientemente. Ela está decidindo pecar. Ela pode receber a justiça de Cristo sobre ela? Não. Então, para que essa pessoa que está pecando, para que ela receba a justificação, para que Cristo olhe para ela e diga assim, Cleuma, você é justa. O que a Cleuma precisa fazer? Primeiro, existe um passo a passo. A primeira coisa para receber a justiça de Cristo, para ser declarado justo, é, primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, se arrepender dele. Terceiro, confessar. Quarto, abandonar. Deu para entender? Então, isso é o que é necessário. É o fechamento, que é o abandono do pecado. Neste momento em que ocorre o abandono do pecado, o pedido de perdão e o abandono do pecado, a decisão de não seguirei mais esse caminho de morte, Senhor, me ajuda. Poder. O Senhor Deus perdoa, Cristo perdoa neste exato momento. E neste momento você fica 100% pecado. Você crê nisso, querido? Isso é justiça de Cristo pela fé. Entende? Não interessa se depois você vai chegar mais para diante, você vai... eu escorreguei e caí. Olha como Deus, o Senhor Deus proveu tudo para mim e para você, queridos. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Entende? Ainda há graça, ainda há perdão. Volte, caiu, segure na mão de Jesus de novo, Senhor. Não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, cá estou eu, agindo dessa forma, me vestindo dessa forma, pensando, tendo pensamentos nocivos novamente. Senhor,
e repreende isso na minha vida. Me purifica, Pai, me perdoa. Justo. Cristo olha, perdoado. Queridos, é pela fé. Nós não precisamos complicar. Essa é a relevância desse estudo, entende? A justiça de Cristo pela fé é muito simples, mas muito mais importante, queridos. A justiça de Cristo pela fé não é uma teoria, ela é uma experiência pessoal. É a minha experiência, ela nunca vai ser a sua, e nem a sua a minha. Ela é uma experiência pessoal com Jesus. É uma caminhada de santificação, de cai, levanta, mas não, lembra que ele disse para a mulher adúltera? Vai e não peques mais, ou seja, não caia mais. É para não cair. Mas e se cair? Ele diz, eu estou aqui para te ajudar a levantar de novo. Não é lindo isso? Esse é o maior presente que nós poderíamos ter na nossa existência. Então, vamos continuar aqui no texto. É o ato de Deus que, com base na obra perfeita de Cristo, ele remove a culpa do pecado e concede ao crente uma nova posição de aceitação diante dele. Entende? Quando há o pedido de perdão e o abandono, o que é que o Senhor Deus está nos dizendo aqui? Aquela culpa do pecado, o fardo, ele é tirado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, essa justificação não é apenas um estado legal, mas também o início de uma transformação contínua, de uma caminhada de santificação. Olha o que diz, eu até marquei essa parte com meu marca-texto. Pela fé, o crente não apenas é perdoado, glória a Jesus, mas é capacitado a viver em obediência a Deus. Ele nos dá poder para viver a vida de Cristo, de obediência de Cristo. Pois a justiça de Cristo opera nele diariamente. Isso significa que a santificação, o que é santificação? O texto diz, é o processo de crescer em santidade. É fruto da mesma fé que justifica. Olha outra parte que eu marquei. Não há mérito humano envolvido. Tudo é obra da graça divina, acessada pela confiança. Como é que nós temos acesso à graça divina? Pela fé no Salvador. Você entende, queridos? Eu espero que você esteja aí do outro lado entendendo, porque isso daqui é perfeito. É a perfeição de Deus para mim e para você. Agora, olha só, essa experiência não apenas traz paz ao coração, como mencionado em Romanos 5:1, que nós lemos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lembra disso? Mas também transforma a vida, capacitando o crente a viver. Olha só, transforma a vida, os velhos hábitos, a velha vida vai morrendo, transforma a vida e Cristo dá poder para capacitar o crente a viver pela fé em Cristo, permitindo que sua justiça, a justiça de Cristo é o seu caráter, seja se manifestada onde? Nas nossas ações, na nossa vida. Entende como o nosso exterior vai manifestar apenas aquilo que nós temos interiormente? Se é Cristo que habita interiormente, meus queridos, então as nossas ações serão as ações de quem? De Cristo, não é verdade? Assim, aqui nós concluímos a pergunta 1. Assim, ser justificado pela fé é viver constantemente. Querido, se você tem um marca-texto, pinta isso, lindo aí, ó. Ser justificado pela fé é viver constantemente na dependência de Cristo, reconhecendo que tudo vem dele e que somente por meio dele somos reconciliados com Deus. É uma experiência pessoal, nossa, minha e sua com ele. Não é uma teoria vazia. É uma caminhada lado a lado com Jesus, momento a momento, do despertar até o dormir, dia a dia, até que não tenhamos mais fôlego de vida. Entende? Ou então, até o reencontro em vida com Cristo nas nuvens do céu. Entende? Tudo bem, meus queridos? Olha, tudo isso, 48 minutos, meu pai. Pergunta 1. A mulher fala, né? Mas vamos agora para a pergunta 2.
Queridos, a gente vai estudar 6 perguntas. Se você precisar sair, você saia. E depois o vídeo fica gravado, se você desejar, você assiste. Mas eu vou fechar até o 6 hoje, a pergunta 6. Vamos lá. Pergunta 2. Qual é a diferença entre justificação pela fé e justificação pelas obras? Agora sim. Então, vamos lá. Vamos agora para o livro de Romanos, Novo Testamento. Vocês já devem estar bem familiarizados. Livro de Romanos, no capítulo 3, verso 28. Romanos, capítulo 3, verso 28, diz assim: portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Entende? Nós somos justificados pela fé, e não é que nem os israelitas no pé do Monte Sinai, lembram? Tudo que o Senhor disser, obras da lei, isso, viu? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Queridos, isso é obra da lei. Nada que nós façamos vai guardar a lei de Deus. Nada, queridos, nada. Então, nós somos justificados não pelo que fazemos, mas pela decisão que tomamos por Cristo. E é por isso, pela fé, que nós somos salvos. Dessa forma. E não tem nenhuma relação com obra. Tudo bem? Vamos aprofundar. Vamos agora para Tito. Queridos, lá para Hebreus, se você achar Hebreus, que é um livro maior, antes vem Tito, antes de Hebreus. É bem curtinho, Tito, bem minusculinho. Antes vem Hebreus, antes vem Filemão, grudadinho vem Tito. Tito, capítulo 3. Aqui no guia, se você quiser anotar, você pode até anotar. O guia sugere 3, 5. Mas eu vou ler desde o 4. Se você quiser anotar, o 4 também pode anotar, tá bom? Então, Tito, capítulo 3, vamos ler do verso 4 até o verso 7. Diz assim: mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Viu só que é dele? Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quê? Do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos entender mais sobre o papel do Espírito Santo na justificação pela fé. E continua, verso 6, que abundantemente, olha só, renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Queridos, quando o Senhor Jesus nos justifica, ele nos faz herdeiros. Naquele momento, somos herdeiros de salvação. Entende? Herdeiros de salvação. E somos justificados pela graça imerecida que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Queridos, tudo Jesus fez por nós. Então, aqui você consegue entender qual é a diferença entre justificação pela fé e justificação pelas obras? As obras da lei não fazem nada por nós. Tudo, o que faz tudo por nós? A fé em Cristo Jesus. Então, vamos ler aqui o comentário aqui do guia. Pegue o seu guia e acompanhe lá. A justificação pela fé depende da obra perfeita de Cristo, enquanto a justificação pelas obras busca o favor de Deus por meio dos próprios esforços, que são insuficientes para satisfazer a justiça divina. Em breve, eu já pedi para fazer a edição do próximo vídeo do canal, que vocês vão entender isso aqui claramente. Se você quiser escrever aqui, na pergunta 2,
as testemunhas, as 10 testemunhas, é o vídeo. Ainda vou ajustar o título. Mas nós vamos entender claramente como que ocorre essa justificação. Um exemplo prático. E os irmãos vão ficar encantados, emocionados como eu fiquei. Queridos, tudo vale a pena por Jesus. Tudo vale a pena pelo Mestre. Nós não podemos, irmãos, desistir. Não podemos. Não desista. Não é pelas nossas obras. Deus não barganha conosco. Nós não vamos dar nada, não há nada que nós possamos dar em troca que nos dê algum merecimento ao céu. A única coisa que nós podemos dar é a nossa vontade, o nosso coração. Aí sim, o Espírito Santo pode agir. Entende? Vamos para a pergunta 3. Por que as obras da lei não podem nos justificar? Por quê? Porque, vamos entender mais agora, olha só que maravilha. Porque as obras da lei não podem nos justificar. Vamos voltar aqui para o livro de Romanos. Deixa eu marcar. Romanos, capítulo 3, verso 20. Vamos voltar. Romanos, capítulo 3, verso 20. Diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Olha só qual é a importância da lei. Vamos entender? Pela lei, qual é a lei? Ela tem uma função. Ela tem uma função, a lei. Qual é a função da lei? Ela é apenas uma. Mostrar para mim e para você o que é pecado. E ao fazer isso, ela diz assim para mim: Cleuma, eu estou te dizendo que esses 10 aqui, cada um desses 10 tem vários desdobramentos, viu? Não são 10 isolados pontuais, não. Mas é como se ela estivesse dizendo, a lei estivesse conversando comigo assim: Cleuma, aqui estão os 10 pontos que são pecado na sua vida. Você é incapaz, Cleuma, de fazer qualquer coisa para guardar cada um desses pontos da lei. Mas eu quero te mostrar, eu quero te dizer, vá até aquele que vai te capacitar a obedecer com perfeição a lei de Deus. Não pelos teus méritos, Cleuma, porque você não consegue, mas aposse-se, tome posse da graça, da justiça de Cristo, da vida de Cristo, que foi o único que obedeceu, que me obedeceu perfeitamente. Por ele, você será vitoriosa. Então, o que é que a lei faz, meu irmão, minha irmã? Ela nos revela o que é o pecado e diz, vá a Cristo. É isso que ela faz. Só. Não há poder, não é nada de mágico, não há nenhum poder, nada na lei de Deus que nos recomende, que faça qualquer coisa por nós. Muito pelo contrário, a lei apenas condena. É só isso que ela faz. Mas, ao mesmo tempo que ela condena, ela diz, vá até aquele que pode te salvar. Entende? Vamos agora avançar para Gálatas, capítulo 3, mais para frente. Pule 1, 2, 3 livrinhos para frente. Gálatas 3. Vamos ler do verso 6, perdão. É Gálatas, é? É, Gálatas 3, verso 10, perdão. Gálatas 3, vamos ler os versos 10 e 11. Diz assim: porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Isso aqui é verdade, perfeito. Então, olha o que o texto está nos dizendo. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição.
Todos aqueles que dizem que nem os israelitas, vamos obedecer tudo. Está tudo sob maldição, porque não vai obedecer nada. Eles obedeceram alguma coisa? Não, não conseguiram. Nós também não. Então, esse texto aqui está certo. Quem diz isso está sob maldição. Quem diz que nem os israelitas no pé do Monte Sinai. Está conseguindo entender? Vamos agora para o 11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É isso. Entende? Vamos agora, vamos aproveitar que estamos aqui, já ainda no Novo Testamento, vamos pular para Tiago. Tiago fica ali depois de Hebreus. Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: porque quer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, pode parecer, esse verso, na verdade, ele é um verso explicativo. Vamos pensar, para a gente entender ele melhor, vamos pensar na lei dos homens. Vamos lá na lei de trânsito, tá bom? Digamos, tem o livro de leis do trânsito. Quando a gente vai tirar a nossa carta de motorista, nossa carteira de motorista, a gente tem que estudar uma maçaroquinha. Pelo menos na minha época era assim. Nós estudávamos uma maçaroquinha assim, e ali tá. Então, se eu, depois que eu consegui a minha carteira de motorista, eu estivesse lá, e eu, por exemplo, eu estacionasse, parasse e estacionasse em cima da faixa de pedestre, isso não é uma transgressão da lei? É ou não é? É. Então, eu transgredi um ponto da lei, correto? Mas quando eu cometo essa transgressão deste único ponto, eu sou declarada transgressora da lei de trânsito, de toda ela. Deu para entender? É a mesma coisa nos mandamentos. Se eu caio em um só ponto, eu sou culpado de todos. Não adianta eu dizer, eu não roubo, por exemplo. Eu não roubo. Mas se eu fofoco, se eu sou maledicente, então eu sou culpado de tudo, de roubar, de matar, de tudo. Entende? Muito bem. Vamos agora para o Antigo Testamento. Vamos para Isaías, capítulo 64, novamente o livro de Isaías. Nós estávamos lá há uns momentos atrás. Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64, verso 6. Olha aqui o que Deus, pela pena de Isaías, está nos dizendo com relação ao que nós estamos aqui estudando. A pergunta é: por que as obras da lei não podem nos justificar? As obras de homens, as obras da lei não podem nos justificar. Agora Isaías vai explicar com clareza. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, ou seja, nós somos sujos. E todas as nossas justiças próprias, são como trapos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha. É o fim, nosso fim é todo esse. E nossas iniquidades, como o vento nos tem arrastado. Então, aqui, exatamente por isso que as obras da nossa própria justiça não podem nos salvar. Porque tudo que vem de nós é sujo. Tudo bem? Então, agora vamos ler o comentário. Pegue aí, por gentileza. A pergunta é: por que as obras, lá na página 51, vamos ler o comentário. Por que as obras da lei não podem nos justificar? Pegue o seu guia. As obras da lei, queridos, olha, eu estudo assim, eu vou marcando.
aqui é importante, aqui é outra informação importante com essa, aqui é ultra importante, e depois volta para importante. Então, vamos lá. Apenas revela o pecado, mas não possui poder para redimir ou transformar o pecador. Entende? A lei não tem esse poder. Ela só revela o pecado. O poder vem de quem? De Cristo. A justificação é um ato de Deus, realizado exclusivamente por meio da fé em Cristo, cuja obediência perfeita, a obediência de Cristo, e sacrifício na cruz, as duas coisas juntas, satisfazem plenamente as exigências da lei. A lei requer que uma pessoa morra, né? Cristo morreu. Ele pagou a penalidade do pecado. Quando Cristo recebeu todos os queridos ali na cruz, o que matou Jesus ali na cruz, não foram os cravos, porque Jesus era um homem saudável e forte. Tanto que eles nem quebraram a perna dele, porque ele rendeu o espírito. Mas o que matou Jesus não foram os ferimentos. O que matou Jesus foi o pecado de toda uma... Desde Adão até o último que vai nascer antes de Deus, o nosso Salvador. Então, ali ele recebeu, ele pagou a penalidade do pecado que eu e você deveríamos pagar. Entende? Então, a lei foi totalmente satisfeita na obediência de Cristo perfeita enquanto ele estava vivo e também na sua morte, quando ele se ofereceu como oferta pelo pecado, clama ao Espírito Santo, que faz lembrar disso que nós estamos falando agora. Então, meus irmãos, nós estamos... Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa importante. Então, meus queridos, estou revelado para nos ensinar que as nossas obras nenhum para o céu. Então, conforme Romanos 3:20, por obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, só isso. Inclusive os evangélicos, eles nos julgam errado porque nós guardamos o quarto mandamento. Eles nos julgam errado dizendo que nós guardamos a lei, e a lei não tem mais validade, que a lei caiu, que é só graça. Eles nos julgam errado. Por quê? Porque eles não entenderam que a lei ela não é nenhum meio de alcançar a salvação. Ninguém na face da terra consegue isso, porque não é esse o propósito da lei. Tentar obter justificação pelas obras da lei coloca o foco no esforço humano, que é somente a justiça de Cristo, concedida, imputada ao crente pela fé, é suficiente para satisfazer a santidade divina. Esse ato de justificação exclui qualquer mérito humano, pois é inteiramente baseado na graça e na obra de Cristo, e não os esforços humanos. Depender das obras da lei, olha só, muita atenção, depender das obras da lei para a justificação nega o papel central de Cristo como Salvador e Redentor, desviando o coração da fé em suficiência viu? Desvia da suficiência de Cristo, não volta. 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 Desvia da suficiência de
o seu propósito, sim, não podem justificar. Pois a salvação de Deus, que bênção. Eu creio que depois desse estudo não vai ficar nenhuma dúvida, não é, irmãos? Porque está claríssimo, né? Claríssimo. Eu acho que está tendo alguma interferência, os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Façam um sinalzinho aí, por favor, se estão conseguindo acompanhar. Se está interferência, faz um sinalzinho assim para baixo, por favor. Para alguns tem interferência. Eu não sei o que é. Irmãos, vamos fazer uma breve oração? Por favor. Vamos orar. É bem verdade que ele está sendo gravado. Mas, Senhor, por favor, concede-nos esta graça de que a nossa internet não caia, de que não tenhamos nenhuma interferência. O Senhor pode isso, Senhor, porque não há impossíveis para o Senhor. Humildemente, clamamos por amor de Cristo e pelo favor de mim e dos meus irmãos. Como a fé em Jesus nos justifica diante de Deus. Eu vou agora voltar aqui, porque o sol já coisou. Pronto. Ai, meus irmãos, eu lamento. Não sei como resolver essa questão de internet. Então, vamos lá. Como a fé em Jesus nos justifica diante de Deus. Só um momentinho. Eu vou pedir aqui ajuda ao meu filho. Só um momento. Volto já. Alguns segundinhos, por gentileza. Prontinho. Então, vamos lá. A pergunta é: como a fé em Jesus nos justifica diante de Deus? Então, vamos para Romanos. Eu gostaria de abrir em Romanos, capítulo 4, verso 5. Romanos, capítulo 4, verso 5. E eu também vou abrir na versão... Já melhorou a internet, queridos? Faça um sinalzinho, por favor. Perfeito. Pronto. Então, Romanos, no capítulo 4, verso 5, está aqui. Eu vou ler também na nova versão transformadora, tá bom? Vocês vão ver a diferença. Então, Romanos 4... eu não fui aqui, só um momento. Romanos 4, verso 5. Diz assim, na versão King James: mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Tá bom? O mesmo verso, olha só, eu tive uma certa dificuldade de interpretação logo no início. Eu disse, vamos ver como está na nova versão transformadora. Aí eu vim aqui, que diz assim, olha, o mesmo verso. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, nas suas obras, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores.
Olha só. Viu como ficou mais fácil de compreender? Sim ou não? Não é? Então, é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Como a fé em Jesus nos justifica diante de Deus? Como? Ela, aqui, como o verso diz, por meio da sua fé em Deus. É Ele que nos declara em Cristo. É Ele que nos declara justos. Vamos avançar. Vira o próximo capítulo, 5, verso 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos esse verso, né? E vamos agora, um pouquinho mais para adiante agora, pula 3 capítulos, vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 9. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 9. Muito importante isso. Queridos, nós conseguimos, inclusive no estudo Romanos pela Fé, tem um capítulo lá que nós estudamos especificamente Abraão, o pai da fé. Importantíssimo. Então, olha só, verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Entende? Quando Abraão creu em Deus, Cristo disse, justo. Declarou ele justo. 7. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Não é verdade? São chamados filhos de Abraão. 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Em outras versões, todas as nações serão benditas. Entende? E olha o que o Senhor Deus disse, queridos, quando o Senhor mandou Paulo escrever isso, ele estava dizendo, Paulo, escreve aí, que eu sabia, eu previ que os gentios precisariam do evangelho, o evangelho seria levado aos gentios. Paulo está levando o evangelho aos gentios. Então, por isso, lá no Antigo Testamento, para que ninguém contestasse, nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum saduceu, que nenhum deles contestasse. Então, o que é que ele fez? Ele, lá em Abraão, ele disse assim para Abraão, em ti, Abraão, todas as nações. Não está falando só de uma nação judaica, não. Todas as nações serão abençoadas em Abraão. Entende? Verso 9, a gente finaliza com 9. De modo que aqueles que são da fé, olha, nós somos ou não somos da fé, queridos? De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Nós recebemos as mesmas bênçãos que o fiel Abraão recebeu. Nós somos também recebedores dessas mesmas bênçãos pela fé. Entende? Vamos ler o comentário, queridos, aqui da pergunta 4. Como pela fé, como a fé em Jesus nos justifica diante de Deus? Resposta. A fé em Jesus nos justifica diante de Deus porque ela nos une a Cristo. Não é lindo isso? Permitindo que a sua justiça perfeita seja concedida a nós. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, reconhecemos que somos capazes de nos justificar por nossos próprios méritos, que somos incapazes de nos justificar por nossos próprios méritos e dependemos exclusivamente de sua obra redentora. Então, olha lá, pela fé, aceitamos seu sacrifício na cruz como pagamento completo por nossos pecados e Deus nos declara justos com base na obediência perfeita de Cristo. Essa justificação é um ato da graça de Deus, que não leva em conta nossas obras ou méritos, mas apenas a justiça de Cristo, que nos é atribuída pela fé. Como afirma Romanos 3, 22 a 24, a justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, olha só, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos dessa justiça divina. Não é a fé em si, atenção agora, não é a fé em si que nos justifica, mas a fé como instrumento que nos liga a Cristo e a sua obra perfeita. Assim, pela fé, somos reconciliados com Deus, temos paz com Ele e somos capacitados a viver em obediência, não para obter justificação, como fruto, não para obter justificação, mas como fruto da transformação operada pela justiça de Cristo em nós. Queridos, quando Cristo nos declara justos, nós mudamos. E a mudança, ela é imperceptível. A gente não percebe, mas os outros percebem. Nós damos testemunho, sabe? Vamos lá, penúltima pergunta do estudo de hoje. Qual é o papel da graça na justificação pela fé? Nós estamos aqui em Gálatas, vamos voltar para Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. A gente já leu o verso 1 de Romanos, agora nós vamos ler juntamente a 1, o 2. Então, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o verso 2. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque pela fé, não é? Pela fé, nós temos acesso a essa graça. Então, a justificação, meus queridos, é um ato da graça, é um dom. A justificação nada mais é do que um dom da graça de Deus. É a graça de Deus sendo derramada por nós. E nós nos conectamos a essa graça. Qual é o instrumento de conexão? A fé. Entende? Vamos agora para Tito, perto de Hebreus, antes de Hebreus. Vamos lá? Tito, capítulo 3. Calma que eu ainda não achei. Cadê meu Tito? Está aqui. Tito, capítulo 3, verso 7. Diz o seguinte: para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros. Quando nós somos justificados pela graça, nós somos feitos herdeiros, meus irmãos. Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos feitos herdeiros pela graça. Entende? Queridos, como nós podemos resistir a um amor tão grande que foi demonstrado por nós? Não tem como resistir. Vamos ler o comentário aqui no guia. A justificação é um ato de graça, um dom gratuito de Deus. A graça nos perdoa e nos cobre com a justiça de Cristo, algo que jamais poderíamos conquistar por nossos próprios esforços. Tudo bem? Vamos agora para a última pergunta do estudo de hoje. Qual é o papel do Espírito Santo na aplicação da justiça de Cristo? Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, neste processo, qual é o papel do Espírito Santo? Vamos lá. É importantíssimo isso que nós vamos ler. Nós vamos começar com João, o Evangelho. Queridos, nós vamos nos demorar um pouquinho, porque é extremamente necessário. João 16. Queridos, eu fiz aqui algumas observações. Isso aqui vai estar no grupo. Eu vou tirar uma foto e vou colocar no grupo. Mas nós vamos comentar aqui juntos. Isso aqui foi parte do meu estudo, quando eu estava estudando aqui, preparando a aula, aqui a aula de Bíblia.
Então, eu preciso, aí você vai ter acesso a essas informações se você estiver lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Abra em João 16, do verso 8. João 16, do verso 8 até o verso 11. Falando do Espírito Santo. Lembre qual é o papel do Espírito Santo na aplicação da justiça, né, neste processo de justificação. Então, diz assim, vamos ler. Nós vamos ler do 8 até o 11. E quando ele vier, é o Espírito Santo, esses são versos muito conhecidos nossos, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas nós não podeis suportar agora. Então vamos lá, até o 11. Eu até li o 12. Mas olha só, queridos. Então, no verso 8, nos deixa claro que a missão do Espírito Santo inclui convencer, comprova e repreender com argumentos. Essa é a missão do Espírito Santo. A missão dele é expor a verdade de forma que confronte o erro. Então, o Espírito Santo, neste processo aqui, ele não apenas conforta os crentes, o Consolador, mas ele também confronta os ímpios com 3 realidades diferentes. Primeiro, ele confronta o ímpio com o pecado, com a justiça e com o juízo. Vamos ver o que o verso 9 nos diz. O Espírito Santo, no verso 9, mostra ao mundo o seu pecado supremo. E qual é o pecado supremo no mundo hoje? A incredulidade em Cristo. Este é o pecado supremo de todo o planeta Terra, de todos no planeta. A incredulidade em Cristo. Então, rejeitar a Cristo, queridos, é a mesma coisa que rejeitar a única fonte de salvação. A incredulidade é uma escolha moral de rejeição da luz. O Espírito Santo convence que o pecado é uma rebelião, entende? Ele convence do pecado. Como é que ele convence? Ele convence que o pecado é uma rebelião contra o Filho de Deus, é uma incredulidade. Então, ele leva o ser humano à culpa verdadeira, para que a pessoa, ao sentir culpa, ele sinta também a necessidade de arrependimento. Entende? Agora, o que diz no verso 10? No verso 10 diz, da justiça. Quando Jesus estava aqui na terra, ele revelava a verdadeira justiça, tanto por suas obras como pela sua vida santa. Quando ele foi ao Pai, né, quando ele subiu ao céu, a manifestação visível da justiça dele desapareceu, correto? Mas o Espírito Santo continuaria a convencer o mundo do que é a justiça verdadeira. O Espírito Santo, então, nesse aspecto da justiça, ele testifica que a justiça de Cristo é perfeita e somente por ela podemos ser aceitos diante de Deus. E o verso 11, do juízo. Então, qual seria, o que isso quer dizer? O príncipe deste mundo, do qual fala o verso 11, é Satanás. Ele foi julgado e derrotado ali na cruz, correto? Mas muito embora o juízo final ainda esteja por vir, a sentença de que o império do diabo está condenado, ele já foi decretada. Se o príncipe, agora muita atenção no raciocínio, se o príncipe deste mundo já foi julgado, então todas as pessoas que permanecerem sob o domínio dele também estão condenados, correto? Isso chama as pessoas, esse pensamento precisa chamar as pessoas ao arrependimento e à escolha do lado vencedor. Qual é o lado vencedor? É isso que o Espírito Santo tenta fazer, convencer as pessoas de que o lado vencedor é o lado de Cristo. Né? Então, eu vou fechar aqui com um resuminho teológico. Olha só, esse trecho de João 16, 8 e 11, nos mostra que o Espírito Santo faz a consciência despertar para 3 coisas.
A gravidade do pecado, qual é? A incredulidade. Não crer em Cristo. Segundo, a suficiência da justiça de Cristo provada por sua ascensão, deixando aqui seu representante para dar continuidade à sua obra. Então, pronto, a sua justiça é suficiente. E, terceiro ponto, a certeza do juízo final, que ela é evidenciada pela condenação de Satanás. Quando Satanás foi ali condenado, meus queridos, então ali está a evidência do juízo final, de que essa história de dor, de pecado, de sofrimento, já teria um fim. Entende? Pois bem, então aqui nós estamos analisando o papel do Espírito Santo na justificação. Quando o pecador no processo de declarar, do pecador ser declarado justo por Cristo. Vamos agora vamos para Romanos, capítulo 8. Não, avançar. Romanos, estamos quase terminando. Romanos, capítulo 8, verso 10 e 11. Nós até já lemos, vamos ler de novo. E se Cristo está em vós... não lemos não. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Queridos, que informação preciosa. Você precisa marcar esse verso, dar destaque a ele. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. O Senhor Deus é a boca do Senhor falando conosco. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Entende? Nós morremos e no lugar da nossa morte, o espírito nos vivifica em Cristo Jesus. Entende? Vamos para o verso 11. Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, que é o espírito de Cristo, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, Cleuma, Enoque, Helena, Ivânia, Lucas, Tassiane, Ronaldo. Esse mesmo Espírito vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Quando o Espírito de Cristo habitar em nós, nossos corpos mortais serão vivificados. Isso é ser declarado justo. Mas lembra do iniciozinho do estudo de hoje? Precisa um passo a passo. Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, confissão. Terceiro, reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono do pecado. É isso que precisa. Isso tudo implica, só assim, Cristo vai olhar de lá e vai dizer, você é justo. Entendeu? Somente assim a lei vai olhar para você e vai dizer, eu aceito a sua vida, porque eu não vejo a sua vida, eu só vejo Cristo em você. Entende? Vamos pular agora 2 livros, vamos finalizar com 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. O que é a glória de Deus? É o seu caráter. Então vamos substituir? Nós somos transformados de caráter em caráter pelo Espírito do Senhor. Cada traço defeituoso do caráter vai sendo transformado, vai sendo mudado, vai sendo renovado, conforme nós caminhamos com Cristo e nos submetemos a Ele e o amamos cada dia mais. Então o Senhor está nos dizendo que nós somos, no processo da justificação, nós somos transformados de caráter em caráter pelo Espírito. Entende?
Então, meus queridos, vamos ler aqui o comentário da pergunta 6 e nós finalizamos. Qual é o papel do Espírito Santo na aplicação da justiça de Cristo? O Espírito Santo aplica a justiça de Cristo ao convencer o pecador de sua necessidade de salvação e conduzi-lo a confiar inteiramente em Cristo para a sua justificação. Ele revela o pecado ao coração humano, mostrando a incapacidade da lei ou das obras humanas para trazer justiça, e aponta para Cristo como a única fonte de redenção. Foi exatamente isso que a gente leu agora em João 16, de 8 a 10. Pela fé em Cristo, o Espírito Santo imputa sua justiça ao crente, está explicando de novo, garantindo-lhe a reconciliação com Deus, queridos. É por isso que o verso que nós lemos diz que nós temos paz com Deus. Essa paz nada mais é do que nós sendo reconciliados com Deus novamente. Entende? Quando o Espírito Santo nos concede a justiça. Além de imputar, de conceder a justiça de Cristo, o Espírito Santo a implanta no coração do crente, capacitando-o a viver uma vida transformada. Viu como não vem de nós? É do Espírito. Ele nos convence de nossa necessidade de Cristo. Ele, o Espírito Santo, aplica a justiça de Cristo em nossa vida e opera a santificação, permitindo que a justiça declarada na justificação se torne evidente em nosso caráter e ações. Assim, o Espírito Santo nos transforma para que reflitamos o caráter de Cristo. Você entende como é que ocorre essa transformação? Guiando-nos a uma obediência que brota da fé e não de esforços humanos. Ah, meus queridos, como é maravilhoso entender a verdade de Deus. Você consegue perceber a preciosidade deste guia de estudos? Como está tudo mastigadinho, bem explicadinho para você. Depois você pega o guia de estudos e leia com calma, marcando. Vá entendendo, converse com Deus em oração. Então, meus queridos, que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Nós vamos orar agora. Quão agradecida eu sou por Senhor ter nos dado tanta luz. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. Vamos orar? Amado Pai Celestial, não temos palavras para agradecer o Senhor pelo imenso sacrifício que o Senhor fez ao dar o teu Filho amado por nós. E, Senhor Jesus, como te agradecer por desejar vir resgatar tantas ovelhas perdidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus e meu Deus eterno. Obrigada, Espírito Santo, por não desistir de nós e continuar apelando ao nosso coração. Queremos ser justos diante do Senhor, Pai, mas não conseguimos sozinhos. Somos incapazes. Capacita-nos, Senhor. Ajuda-nos a confessarmos nominalmente cada um dos pecados que temos cometido ao Senhor. Precisa ser nominal, precisa ser individualizado, para que o Espírito Santo possa agir com poder e extinguir essa mancha de pecado suja da nossa vida. Obrigada porque o Senhor já nos ouviu e vamos continuar na semana que vem esse mesmo estudo, essa mesma temática. Nos ajude a estarmos aqui e a nos preparar a nossa mente e estarmos presencialmente para estudar com o Senhor e receber as tuas bênçãos. A bênção de abrir as Escrituras e sermos transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.